E aí pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu estou gravando esse vídeo hoje para a gente falar um pouquinho de filosofia e um pouquinho das atividades que eu tenho pedido para vocês também. Eu vou fazer um pneuzinho, que é uma pneu com terra, que é uma atividade que eu tenho feito muito aqui em casa. Eu comentei sobre o ócio criativo. Eu acho que essa é uma filosofia de vida bastante interessante, ainda mais nesse momento, porque envolve trabalho, diversão e lazer. E aí eu vou falando um pouquinho da filosofia que nós estamos falando no 11º e 12º, para discutir um pouquinho como vocês podem fazer as atividades relacionadas à vida cotidiana de vocês, que acho que esse momento é propício para isso, né, pessoal? Pelo menos tem esse lado. Poder fazer atividade em casa é diferenciada. Para começar, queria pedir também para quem estiver entregando atividade, que está aparecendo muitos alunos com atividade entregue, mas eu não tô visualizando nada lá. Queria que vocês dessem uma olhada. Eu tenho procurado nos comentários e tal, mas não achei nada. Se vocês puderem me ajudar também com o Google Class, que a gente está aí aprendendo junto, né? Bacana, pessoal. Bom, para começar, queria falar do Nietzsche, que nós já citamos no 12º. Falei bastante. Desculpa se eu canso vocês. Aquela frase que tanto falei para vocês, né? O que é belo no homem é ele ser uma ponte. Esse pneu aqui eu aproveito por várias razões. Primeiro, porque eu estou usando a terra e não quero jogar ela fora, não quero dispensar. Muitas obras a gente vê, levam um caminhão inteiro de terra embora. E daí eu uso o pneu como um tijolo para construir, fazer outras coisas. Depois eu coloco uma foto das pouquinhas coisas que eu fiz. Mas o que é interessante nessa frase do Nietzsche que eu falei é que eu acredito que a gente deve buscar uma atividade, não atividade da escola, mas uma atividade na vida que seja prazerosa em si mesmo, que nos traga algo que nos complete em si mesmo. Nesse caso, o pneu em si, o objetivo não é só fazer o tijolo e construir com ele, mas o objetivo também é fazer o tijolo, fazer o pneu, porque isso me faz atividade física, me realiza, me dá algo que ocupa a mente e me transforma. Então só a atividade do meio é mais até importante do que o fim. Com isso eu conquisto saúde e outras coisas a mais. E aí seguindo, o 12º, estávamos falando sobre. Vamos começar a falar um pouco sobre o existencialismo, que é uma corrente filosófica que eu acho bastante interessante, muito bacana. Eu citei alguns, mas tem outros que eu também não vou citar e vocês podem procurar, que é bastante interessante. Gosto muito de uma frase que eu coloquei no texto para vocês, sobre a felicidade. Uma frase do Søren Kierkegaard, que diz que felicidade é uma porta que abre-se de dentro para fora. Quem forçá-la em sentido oposto acaba por fechá-la ainda mais. Olha que bonita a frase. Eu vou interpretando aqui com vocês, mas é a minha visão, então vocês podem tirar outras ideias também. Mas nessa frase eu entendo que a gente deve procurar a felicidade dentro de nós, e não em outras pessoas, num namoro, ou na sociedade em geral, ou até mesmo num ofício ocupacional. A felicidade deve estar aqui dentro. Uma coisa quase que até budista, não? E nesse momento de pandemia, acredito que tem muito a ver. A felicidade está dentro de nós, está dentro de nossa casa. Algo que nos dá autonomia e independência. O que também tem muito a ver com a pedagogia que vocês já trabalham, a Waldorf. E acho que nesse momento
essa pedagogia está mostrando muito bem a importância dela, tanto na questão do ócio criativo, na autonomia, de aprender a fazer atividades que tenham um caráter prático na nossa vida. E daí eu queria discutir um pouquinho sobre os filósofos que nós estamos trabalhando no 12º. Falei muito do Descartes. No Descartes até fiz o forninho e também tem a questão do tijolo. Eu acho muito legal, além da questão epistemológica que o Descartes trabalha sobre a origem do pensamento e das ideias, mas a questão do método que ele coloca muito bem. E por isso é considerado o pai da filosofia moderna. E nessa questão do método eu falo sobre o tijolo. No caso do pneu, eu tinha dificuldade para construir antes de entender ele como um tijolo. O tijolo possibilita muita coisa, porque com ele a gente usa mais um método na construção e tudo mais. Então, olhando por esse jeito, o método é fundamental. E na parte da engenharia, por exemplo, é possível construir coisas maravilhosas. Eu fiz um forninho de pizza, mas eu fiz minha casa também pensando em cúpula. E daí eu falo para vocês darem uma olhada na Basílica de Santa Sofia, que é aquela basílica gigante, com o potencial que essa técnica pode mostrar, né? Aliás, o que é Sofia mesmo? Até coloquei essa pergunta para vocês. Espero que vocês se lembrem ainda, não? Basílica de Santa Sofia. Mas continuando ainda com o 12º, a gente discutiu um pouco de Rousseau, que eu acho também maravilhoso. Ele traz a discussão do escravo, né, da covardia. Então vocês vão ver que basicamente todos os filósofos que eu vou falar hoje, eu vou tentar retomar a questão da autonomia e da liberdade. No Rousseau, a questão de se libertar tem muito a ver também com a própria coragem, para que a gente não se transforme não se acomode com a escravidão. Isso também tem no mito da caverna, né? A questão do comodismo, que a gente também falou no 10º ano. E eu Rousseau ainda coloquei para vocês. Aliás, no Rousseau não, tem um outro autor que tem nos textos de vocês, que eu coloquei, que é o John Locke, e ele fala sobre a questão da propriedade. Aliás, todas as discussões permeiam a filosofia moderna, né? A igualdade, liberdade, propriedade. Temos as cores da bandeira da França, que também remontam a princípios assim: igualdade, fraternidade e liberdade. Até pedir para vocês darem uma olhada qual cor simboliza qual conceito. Isso é interessante também, remeter a cor com as ideias, né? Eu acho bem interessante. E aí, nesse autor John Locke, que fala sobre propriedade, no texto que eu coloquei para vocês, ele vai citar que as coisas da natureza não pertencem a ninguém. E o trabalho que nós desempenhamos para tê-las é o que faz delas se transformarem em nossa propriedade. Aliás, essa é uma discussão na economia interessante, que vai basear muito o valor das coisas, né? Que o valor das coisas não está só na essência, na matéria-prima da qual elas foram feitas, mas sim também no trabalho que desempenhou para conseguir fazê-las. Então, a pérola no mar custa caro porque o trabalho de consegui-la é muito difícil. Então, o trabalho dá o valor. Mas na discussão do John Locke, que eu acho bastante provocador, ele coloca que no texto, se eu não me engano, ele usa a lebre, né? Aquele que tem o trabalho de caçar a lebre, torna a lebre, então, sua propriedade, porque ele tirou do estado de natureza e por isso agora ele pertence. Aí a provocação que eu queria fazer para vocês, eu fiz para vocês, se isso é justo, se isso está certo, se vocês concordam com o John Locke. Então, pensando na questão dos animais mesmo, como ele usa o exemplo da lebre, o animal então pode ser nossa propriedade. Existe essa ideia de que então a natureza ela pode ser nossa. E olha a diferença entre propriedade e posse, né? A
propriedade quer dizer que é minha. Um papel dizendo isso. Os animais, então, podem ser nossa propriedade. E aí, inclusive, eu citei um filme para vocês, mas é um filme que tem algumas cenas sobre maus tratos aos animais, que eu não recomendo a todos, porque não tem nada demais, mas incomoda às vezes. Mas é um filme bastante bacana para a questão do vegetarianismo, porque traz argumentos interessantes. E um dos argumentos que uma veterinária coloca interessante, uma professora, é relacionando essa questão dos animais com a questão da escravidão, que nós falamos no Rousseau. Que o argumento que justificava muitas vezes a escravidão, por exemplo, no Brasil, do homem negro, era muitas vezes baseada na ideia de alma. E que a alma, que por não ter alma ou ter alma, por não saber a língua às vezes, justificava dizer que eram inferiores e que por isso podiam ser escravizados. Esse argumento também é utilizado muitas vezes em relação aos animais. Afinal, o animal tem alma ou não tem alma? É uma discussão muito interessante. Eu acho que o paradigma mais atual filosófico já defende a existência de alma, mas essa é uma discussão ainda muito recorrente. Posso fazer com o animal o que eu bem entender, porque ele não sabe se comunicar, ou porque eu entendo que ele não tem alma. E aí, voltando ao 12º, da questão do existencialista, e por isso eu falo muito do Descartes, penso, logo existo, que no Descartes a essência vem antes da existência. Isso parece interessante, mas esconde aí algumas questões de liberdade. Se a minha essência vem pronta, eu não posso defini-la conforme eu desejar. Isso também deu espaço para a questão da predestinação e outras discussões assim. Para quem gostar da parte mais religiosa, tem Santo Agostinho que discute muito isso também. Na questão do destino, da predestinação. E no existencialismo, que no 12º eu quero falar ano que vem, mas 12º a gente está falando, aliás, 11º que vamos falar mais tarde, o Sartre, que é um dos existencialistas que eu coloquei para vocês, ele defende o oposto. Que a existência precede a essência. Primeiro eu existo, depois eu me defino. Isso dá espaço para muita liberdade. Posso me definir conforme eu achar melhor. Eu escolho o meu caminho não está predestinado. Recomendo a Clarice Lispector, que é uma grande escritora brasileira, que trabalha muito esse tema. Se eu não me engano, o livro A Hora da Estrela, ela coloca essa questão da predestinação. Muitas vezes é usado até para nos controlar. Muitas vezes para manter o controle. Já que a gente está falando 12º sobre escravidão, essa discussão de dizer que é inferior, que existe superior, que o destino desse é isso, o destino daquele é outro, é uma justificativa muitas vezes para manter essa escravidão. E por fim, no 10º ano, nós falamos do mito da caverna, do Platão. Do mito da caverna, como eu falei, a gente pode tirar essa ideia de que a gente deve sair da caverna. Muitas vezes alguém pode nos dar a mão ou mostrar o caminho, mas quem tem que sair somos nós mesmos. Você tem o filme Matrix, tem uma passagem interessante que o Morfeu fala para o Neo: eu só posso mostrar a porta, quem tem que passá-la são vocês mesmos, né? Então acho que o papel do professor muitas vezes é esse. Mas quem tem que galgar a subida e sair da escuridão são os próprios alunos. Bom, e aí saindo um pouco desse idealismo do Platão, dessa busca pela verdade num plano superior, eu introduzi o Aristóteles. O Aristóteles ele tem várias coisas muito interessantes, mas uma das coisas que ele apresenta é que o conhecimento está no mundo físico. Até estou construindo porque eu acho que a física é maravilhosa. E o Aristóteles também ficou muito conhecido pelo trabalho que ele fez em relação à ética. Escreveu um livro, se não me engano, a Ética Nicômaco, é o filho dele.
em que ele diz os caminhos e os passos para que ele siga numa direção de ética. Ética aqui na filosofia, ela é uma área da filosofia que discute a moral. Quando se fala de moral é difícil determinar um valor universal, por assim vai. Muito embora Aristóteles tenha tentado discutir princípios e valores, e ele também é muito resgatado na filosofia da Idade Média. Recomendo O Nome da Rosa, que fala um pouquinho do Aristóteles e cita essa questão. Ele tem diversas virtudes que ele acredita que ajudam a conquistar a felicidade, que aliás ele coloca como um dos objetivos da vida. O Aristóteles também, como eu falei, ele defende que o homem é um animal político. Então essa felicidade está, de qualquer maneira, envolvida com o outro, envolvida com a cidade, com a polis. E a gente precisa do outro também para ser feliz. E daí a necessidade da ética. Ética é uma palavra muito antiga, lá dos gregos, né? E por isso tem algumas traduções diferentes. Eu encontrei uma que eu achei bastante interessante. Morada da alma. Olha que definição legal. Se eu não me engano, tinha a ver com orcos, tem a ver com morada. Mas a ideia de morada da alma eu acho muito boa para tentar entender a ética. Os princípios que devem reger a morada. Para começar, a morada da alma, bem interessante a gente pensar. Talvez o corpo. Quais são os princípios que a gente pode ter para fazer dessa morada da alma o nosso corpo? Um corpo bom, sadio, positivo. Então, refletir sobre isso, discutir isso, fazer ciência sobre isso é muito importante. E aí, aproveitando do 10º, que a gente já pode introduzir para uma discussão que a gente vai fazer no 11º e no 12º, sobre bioética, que se transformou em uma outra área da filosofia, né? Quais são os limites da ciência? Deve ser discutida, não deve ser discutida. Temos aqui em Botucatu, inclusive, um médico muito bom, o William Saad, que trabalhou os princípios para reger a pesquisa científica. Uma referência hoje mundial. E nesses princípios devem ter várias pessoas discutindo. Mas voltando à questão da morada da alma, levando para a bioética, a morada da alma então seria o corpo, e a morada do cidadão seria então a cidade. Quais princípios a gente deve ter na cidade para fazer com que a nossa convivência seja boa e que a cidade possa ser também positiva e crescer de maneira bacana. E aí, finalmente, levando para a questão da bioética, hoje o homem tem uma discussão ainda mais profunda, que é a morada da humanidade. Qual seria a morada da humanidade? Acho que talvez o planeta. Então, como a gente deve cuidar do planeta para que ele também seja um lugar legal, que ele também seja positivo para nós e para os outros. A Simone de Beauvoir, que eu coloquei também uma frase dela para o 12º, retrata muito isso também na filosofia dela. De que a nossa liberdade está relacionada diretamente com a liberdade do outro. Então, na questão da morada do planeta, é importante a morada da humanidade, que é o planeta, é importante a gente cuidar dele também com bastante atenção para que ele seja positivo para todos nós. Eu queria depois desse vídeo, vou colocar uma fotinho de um rancho que eu fiz de pneu e de um muro que eu fiz, mostrando o pneu, mostrando a ideia do pneu como tijolo. E ao socar assim a terra, essa terra aqui é argilosa, se eu não me engano, ela tem as moléculas dela são achatadas. Quando eu soco assim, vai formando uma massa. No caso do pneu, eu tinha dificuldade para construir de forma mais elevada, porque você joga a terra e escapa. Então, com ela assim, eu consigo
fazer o pneu vazado. E aí eu levo ele aonde eu quiser. E trabalho com ele com uma ideia de tijolo. Bom, pessoal, é isso. Eu queria até retomar a questão das atividades que eu falei para vocês. Vocês se sentirem bem à vontade de usar atividades, às vezes, que vocês façam no cotidiano para relacionar com filosofia. Assim vocês fiquem à vontade também para fugir do modelo do papel ou da atividade só escrita. Aliás, muitos de vocês têm feito atividades maravilhosas, muito bacanas mesmo. Poesias, imagens, textos também, desenhos que me ensinam muito. Nossa Senhora, e depois a gente precisava pensar numa apresentação desses trabalhos. Mas então, continuando, queria reforçar que vocês se sintam bastante livres para apresentar as suas ideias, criticando os filósofos sem medo, que eles não são de forma alguma detentores da verdade, como a gente discutiu com Nietzsche. Isso talvez nem exista, mas o exercício filosófico é muito importante. A questão de pensar, refletir, pensando no espelho, né? Uma coisa, refletindo a outra. E aí nessa relação saem novas sínteses de pensamento e outras ideias. Então esse exercício é muito importante. E aqui eu espero poder ajudar vocês com as dúvidas e melhorando o raciocínio no que eu puder e questionando, tá bom? Quero lembrar que eu tô aqui também, tô aprendendo a mexer no Google Class, então às vezes pode ser que eu pareça devagar, mas eu tô ali. Tô aprendendo também. Tá bom? E aqui o pneu já tá quase pronto. Apesar que... E aí a massa já vai ficando com cara de massa, de tanto que eu aperto. Isso aqui só para mostrar para vocês. Ainda faltaria um pouco, mas ele já dá a ideia que eu posso carregar ele cheio assim. Aí no lugar eu coloco e preencho. Tchau, pessoal. Boa semana. E a gente vai se falando, hein? Até mais. Abraços.